Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre crimes na internet e o que você deve fazer para não cair em armadilhas virtuais. Veja também, Juizado da Mulher e Polícia Militar apresentam balanço de 3 anos do Ronda Maria da Penha. Distribuição de mudas de plantas e conscientização de alunos da creche do Judiciário marcam comemoração pelo Dia do Meio Ambiente. E conheça a história do policial da assistência militar do TJCE, que vai representar a seleção brasileira em torneio de futsal na Rússia. O Ronda Maria da Penha atende a mais de 500 vítimas de violência doméstica no Ceará. O número foi divulgado durante reunião no Tribunal de Justiça. Lançado em 2015, o programa é uma parceria do Poder Judiciário com a Polícia Militar. A reunião foi conduzida pelo presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes. Participaram a desembargadora Lígia Andrade, que está à frente da Coordenadoria da Mulher do Poder Judiciário, a juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, e o coronel Fernando Albano, comandante de policiamento da capital e coordenador das Unicegs, Unidades de Segurança Integrada. Policiais militares que atuam nos grupos de apoio às vítimas de violência também estiveram presentes. Eles relataram as experiências dos 3 anos de trabalho, iniciado em caráter experimental nos bairros Genibaú, Vicente Pinzon e Parque São Miguel. Atualmente, 35 bairros que integram 7 Unicegs são contemplados. Até o final de 2019, Fortaleza vai contar com 25 Unicegs, possibilitando a ampliação do programa, que tem mostrado resultados positivos. Foi um avanço significativo, eu acho que uma conquista, na questão mesmo do enfrentamento à violência contra a mulher. É um trabalho que é realizado individualmente, pela Polícia Militar, por pessoas especializadas da Polícia Militar. É um trabalho diferenciado, é um trabalho de prevenção e que tem dado um resultado, surtido um efeito muito positivo. A reincidência é quase nenhuma nesses processos, nessas medidas protetivas que são acompanhadas pelo pessoal da Patrulha Maria da Penha. Porque elas se sentem mais encorajadas, inclusive para denunciar quando são agredidas. Elas se sentem mais empoderadas, porque sabem que podem contar com a Polícia Militar para protegê-la, e essa proteção é 24 horas. E é uma proteção qualificada e individualizada. Por quê? Porque a Patrulha Maria da Penha, ela dispõe de um telefone em que a mulher que é vítima de agressão pode ligar direto para a patrulha e prontamente a Polícia Militar vai estar lá para atender. Por isso que é importante, a gente ratifica a importância dessa integração entre o Poder Judiciário e a Polícia Militar para que a gente possa, assim, combater a violência doméstica. O Ronda Maria da Penha também foi levado a 2 municípios do interior que contam com unidade integrada de segurança: Sobral, onde abrange todos os 37 bairros da área urbana, e Juazeiro do Norte, com 10 bairros atendidos. Além dessas 2 cidades, Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, conta com iniciativa semelhante, o Ronda da Família, lançado em 2015. O presidente do TJCE ressaltou a importância da atuação conjunta do Poder Judiciário com outros órgãos públicos para o êxito de ações que beneficiam a sociedade cearense. Já encadeamos outros projetos de parceria com o setor público, mas ele é emblemático porque ele trabalha a questão da violência contra a mulher. E a gente sabe que a polícia tem um papel preponderante na efetividade das medidas protetivas que são deferidas pelo Juizado da Mulher. E desta feita, ela funciona quase que imediatamente, não? A proporção que as medidas são deferidas, imediatamente o policial já toma conhecimento e já vai a caminho para a execução dela. Achei por demais importante o envolvimento, o engajamento da patrulha, dos policiais, especialmente porque ela contempla também a figura da policial, a mulher que entende melhor essa temática da violência contra a mulher. Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Judiciário Cearense promoveu uma série de atividades culturais e de conscientização.
É de pequeno que se aprende a respeitar a natureza. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça, por meio do Núcleo Socioambiental, promoveu no Dia Mundial do Meio Ambiente atividades para as crianças. Cerca de 90 alunos da creche do Judiciário, com idades entre 2 e 5 anos, foram recebidas pelos bonecos Pingo e Gota na sede do TJCE. Equipe da CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Estado, distribuiu panfletos educativos e adesivos. Os alunos também assistiram à apresentação da banda de música da Polícia Militar e do Coral do Poder Judiciário, que interpretou a música Planeta Água. Houve ainda a distribuição de mudas de ipê, palmeiras e outras plantas doadas pelo Horto Florestal e pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza. O supervisor do Núcleo Socioambiental, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, destacou a importância de se conscientizar desde cedo as novas gerações. O magistrado também falou sobre as iniciativas do tribunal em prol do meio ambiente. Já visitamos todos os juizados especiais da capital, visitamos o fórum, e já sabemos quais são as providências que se precisam adotar para que se tenha lá economia de energia, economia de água, de papel, entre outros recursos. Também prestigiaram as atividades realizadas no dia 5 de maio o presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, magistrados, secretários e servidores. No mesmo dia, as crianças participaram de uma demonstração de reciclagem de lâmpadas no estacionamento do TJCE. O vidro é separado do mercúrio para evitar que esse metal, prejudicial à saúde, entre em contato com a natureza. A diretora da creche, Mônica Cruz, explica que o trabalho de conscientização também é feito em sala de aula. A gente também tem alguns trabalhos com arte, com pintura, tudo relacionado a esse dia que é tão importante, o Dia Internacional do Meio Ambiente. E a gente sabe que as crianças que ensinam a nós, adultos, então a gente investe muito nisso, porque a gente tem um retorno muito positivo dos pais. Meu filho ontem chegou no carro e disse que eu não posso deixar a torneira ligada enquanto eu estou escovando os dentes. Então a gente vê que tem muita efetividade, essa sementinha que a gente planta com eles. As crianças já sabem como ajudar a natureza. Você escova os dentes, você coloca a pasta e fecha a torneira para ficar escovando os dentes. Por que você gosta da natureza? Porque ela tem muitos animais bonitos e eles devem viver. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco fala sobre crimes na internet. A ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, promoveu o curso Crimes na Internet, ministrado pelo professor Walter Aranha Capanema, diretor de ensino à distância da Escola Nacional da Magistratura. O professor Walter Capanema falou sobre as características da internet, os principais crimes virtuais e como o juiz deve atuar em casos de recolhimento de provas e julgamentos relacionados a esses casos. O curso de 20 horas ocorreu nos dias 7 e 8 de junho e contemplou cerca de 50 magistrados e servidores do Judiciário Cearense. Adarildo Figueiredo, supervisor do Serviço de Segurança da Informação do TJCE, ressaltou que é importante se manter sempre atualizado. É de grande importância porque ele dá a oportunidade de nós conhecermos o que está acontecendo fora, né? E isso faz com que nós venhamos a, diríamos assim, abrir os nossos olhos para o que acontece, que às vezes na internet a gente não pensa que sabe muita coisa, mas tem muita coisa a aprender, tá? E do curso seria importante que outros magistrados, que outros servidores também pudessem ter momentos como esse, porque isso vai agregar e vai ajudar o Tribunal de Justiça, vai ajudar o Poder Judiciário a melhorar o seu entendimento sobre como proteger as suas informações. Para o juiz Magno Oliveira, o treinamento terá impacto direto no trabalho das varas criminais. Como juiz de vara criminal, é sempre interessante a gente se manter atualizado. Em relação ao curso, é preciso que a gente perceba que as novas tecnologias nos impõem uma abordagem diferente do nosso trabalho. Isso nos obriga ou nos recomenda que a gente aprenda o modus operandi e desenvolva técnicas de investigação, de apuração desses crimes. Credenciado junto à Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o curso sobre crimes na internet faz parte do calendário de capacitações da ESMEC. O coordenador da escola, juiz Ângelo Vettorazzi, destaca os cursos em andamento.
A SMEC realiza ainda o curso de técnicas de mediação para magistrados, que sabemos que é uma política nacional implementada pelo CNJ nessa área. Realiza também no Polo de Iguatu um curso sobre liderança comportamental, importantíssimo também essa formação, que está sendo destinada aos juízes e servidores daquela região. E também realiza palestra com o professor Conrado Hubner, que vem de São Paulo fazer uma análise atual do Supremo Tribunal Federal. No estúdio eu recebo o advogado e professor Walter Capanema para continuar falando sobre crimes na internet. Seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Walter, quais os crimes mais comuns praticados na internet? Nós temos hoje em dia uma quantidade muito grande de crimes que são praticados pela internet. E principalmente os crimes de ódio, de preconceito e os crimes de contra-honra. Porque são crimes muito fáceis de se fazer. Basta alguém criar um perfil falso ou até mesmo usar o seu próprio perfil para ofender, para escrever uma mensagem de calúnia, de injúria, de difamação. Tem um famoso caso envolvendo a jornalista Maju, do Jornal Nacional, que ela sofreu uma injúria preconceituosa por meio do Facebook e mesmo assim se conseguiu chegar até a pessoa que praticou o crime. Quais os desafios relacionados ao recolhimento de provas e investigação desses crimes? São diversos. Acho que um principal deles é um investimento na polícia. É preciso que a polícia tenha elementos, equipamentos, para que possa, por exemplo, ir até o local do crime, recolher o disco rígido ou os elementos de computador, levá-los até o centro de perícia e fazer análise. É preciso também um treinamento para analisar esse produto, ou até mesmo um investimento em investigação e infiltração de agentes, porque em alguns crimes digitais é interessante que a polícia atue de forma infiltrada, participando do crime, mas com uma ordem judicial para autorizar e legitimar. Que tipo de provas uma pessoa vítima de crime virtual pode apresentar à justiça? São as mais diversas. Uns prints, desde acompanhado com alguma ferramenta, até indicação da página, digamos, por exemplo, uma rede social que tenha sido ofendido. A pessoa leva na delegacia a impressão dessa página junto com o endereço, que tem o nome técnico de URL, para que a polícia saiba de onde partiu. E até mesmo, se for uma invasão, levar um pendrive, levar um equipamento, ou até mesmo levar o próprio computador. No caso desses prints, é preciso levar a cartório? Eu recomendaria que se levasse a um cartório para justamente que a pessoa do cartório ela certifique que realmente aquele print partiu de uma notícia, de uma conversa na rede social, no aplicativo, e não foi criado pela pessoa, porque o print, ainda apesar de ser uma prova, alguns juízes não aplicam porque ele poderia ser manipulado. Então há uma dúvida aí que pode ser instaurada. O provedor de conexão à internet também pode ser responsabilizado por danos decorrentes de crimes virtuais? Como regra geral, não, porque a figura do provedor de internet é muito parecida com o correio. Ele pega a nossa carta e leva até o destinatário. E ele não vai olhar a carta, pelo menos a gente espera que não. Então o provedor de internet faz a mesma coisa. Quando nós mandamos uma informação, até o Marco Civil da Internet, ele proíbe que esse provedor olhe o conteúdo. Então, a princípio, o provedor de internet ele não pode ser responsabilizado nem civilmente e nem penalmente das condutas praticadas por criminosos, que sejam seus usuários. Mas o provedor pode fornecer informações para que a polícia chegue até a pessoa que cometeu o crime? Sim, porque o Marco Civil ele exige que o provedor de internet ele armazene os registros dos seus usuários que acessam. Tem um nome de IP. E esse número IP ele é transitório. Cada vez que você conecta na internet, o seu número IP modifica. E o provedor de internet, ele armazena essas mudanças. Ele sabe que o usuário Walter teve o IP X no dia Y. Então ele armazena isso. Então, com base nisso, nesse registro, se eu criar um perfil falso no Facebook, por exemplo, o meu IP vai estar registrado. E com base no meu IP, pode chegar até o meu provedor de internet e até mim. Que atitudes podem ser tomadas no dia a dia para evitar a ocorrência de crimes pela internet? Tome muito cuidado com os links. Tome muito cuidado com os e-mails que são enviados, porque o Brasil, infelizmente, é o líder mundial, se é que é possível dizer isso, em envio de fraudes bancárias pela internet, pela prática de fraudes bancárias. Então tome muito cuidado com os links que você vai clicar, se vem de uma fonte segura, o banco nunca manda e-mail, a justiça nunca manda intimação por e-mail. Então essas situações-chave, você sabendo e não clicando, você toma cuidado. Faça backup dos seus dados. Para quem não sabe, backup é cópia de segurança. Então, se você tem um celular com suas fotos tão preciosas, faça uma cópia na nuvem, ou então você ligue o seu celular no computador e faça o backup, porque muitas vezes você tem um celular que é furtado.
E aí, como é que você fica? Tenha um antivírus, ainda que seja gratuito, tenha cuidado com as suas senhas, não use a mesma senha para tudo. Então, às vezes, você usa a mesma senha para o seu Gmail, para o seu Netflix, para a rede social. E se vazar uma dessas senhas, uma pessoa criminosa vai pegar a sua senha e vai tentar em tudo. São dicas assim que são fundamentais para a gente poder viver na internet de forma segura. Baixar alguma coisa também, alguns tipos de aplicativos que permitem, por exemplo, acesso à câmera do celular. Eles são seguros? Eu vejo hoje em dia, infelizmente, a internet como uma grande caixa preta. Porque na realidade o que acontece? A gente baixa o aplicativo, mas a gente não tem como certificar quais são os dados que está sendo colhido. Ou seja, fazendo agora uma análise de direito do consumidor, nós estamos cada vez mais hipossuficientes. Porque nós não sabemos o que eles estão fazendo, é muito difícil de você fiscalizar. Normalmente é possível você verificar do ponto de vista técnico, mas exige uma expertise maior. Então a gente acaba tendo que confiar nesses aplicativos. Mas o que eu posso dizer com base em notícias de jornal e televisão e sites confiáveis é que grande parte dos aplicativos, inclusive o aplicativo do Facebook, ficou comprovado que ele deixa o microfone o tempo todo ligado. Por isso que às vezes a gente está pensando em alguma coisa e de repente aparece lá na rede social o que você está procurando. Exatamente. Você pensa assim, poxa, eu queria comprar um colchão. Aí você abre o Facebook, oferta de colchão. Aí você acha que isso foi coisa de Deus, coisa do céu, mensagem do céu. Não é assim. Na verdade, você está sendo monitorado sempre, né? Exatamente. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco continuamos falando sobre crimes virtuais. Até já. Estamos de volta para falar sobre crimes virtuais. Nosso entrevistado é o professor Walter Capanema, da Escola Nacional da Magistratura. Dr. Walter, quais os principais impactos do Marco Civil da Internet e o que mudou para usuários e empresas? O Marco Civil foi uma lei que procurou trazer direitos e garantias para o usuário da internet. O grande impacto positivo para o usuário foi que ele trouxe algumas normas que estabelecem a proteção da privacidade dele, nos seus artigos 7º e 8º. Talvez uma das normas mais importantes é que diz que os aplicativos, ele deve ser claro no contrato em definir quais informações ele quer colher. Então, por exemplo, se você baixa um aplicativo de música, esse aplicativo de música só pode pegar informações suas vinculadas àquele serviço. Porque o que acontece é que muitos aplicativos acabam tendo acesso a todos os seus dados para justamente revenderem. Então o Marco Civil exige que haja pelo menos uma transparência nesse contrato, mas o grande problema é verificar se efetivamente o que ele cobra no contrato está sendo cumprido. O Marco Civil representou um avanço na regulamentação e no controle do uso da internet no Brasil? Normalmente as pessoas dizem que o Marco Civil foi uma grande vitória, a Constituição da internet, mas eu fazendo uma análise como professor e como prático, eu vejo o seguinte, o Marco Civil ele foi um grande retrocesso em alguns pontos para os usuários, porque traz muitas vantagens para os sites que a lei chama de provedores de aplicação. Porque na realidade a gente tem que parar para pensar no seguinte, os grandes sites, eles são como se fossem redes de televisão que nós trabalhamos de graça para eles. Então, com o Marco Civil, a princípio, esses sites eles não se responsabilizam pelo conteúdo ofensivo colocado por um terceiro, por um outro usuário, mas eles ganham dinheiro com isso. Tudo o que acontece numa rede social, seja ruim ou seja bom, se gera visibilidade, eles ganham dinheiro. Então, os sites de internet hoje em dia são grande rede de televisão que nós, usuários, trabalhamos de graça, em troca de likes e curtidas. Existem projetos em discussão no Congresso que defendem penas mais severas para crimes cometidos na internet ou até punições específicas para quem cria perfis ou notícias falsas, por exemplo. O senhor acredita que leis mais rígidas seriam uma solução para reduzir o número de crimes virtuais? Eu vejo que a gente tem que investir em vários pontos, né? Primeiro, a gente tem que investir numa investigação, a gente tem que investir em leis que facilitem a investigação, e até o Marco Civil dificultou também um pouco a investigação, porque basicamente tudo que o delegado e o promotor precisa tem que passar pelo juiz. E como a internet é muito rápida, você torna a investigação mais amarrada, mais difícil. É preciso também que tenha uma lei que ela defina muito as condutas que atualmente não são crimes. Por exemplo, criar um vírus de computador não é crime. Pegar um vírus de computador e contaminar uma máquina e apagar os seus dados não é crime. Então é preciso que algumas condutas que acontecem no mundo digital e são tão comuns que precisam sim ser criminalizadas. O que acontece é que o legislador, em alguns casos, ele acaba estabelecendo novos projetos de lei para legislar sobre o que já aconteceu. Como o famoso caso da baleia azul, né? A baleia azul, uma brincadeira que induzia as crianças a suicídio, criou-se o projeto de lei da baleia azul.
da instigação de suicídio pela internet. Mas se já existe a lei da instigação do suicídio no Código Penal, para que criar uma outra lei? Então vira uma coisa assim para chamar atenção. A gente precisa realmente de leis para fatos danosos, como os vírus, que não estão previstos em lei. O Tribunal de Justiça do Ceará instituiu em 2016 a Política de Segurança da Informação e também criou o Comitê Gestor de Segurança da Informação do Judiciário Cearense. Qual a importância de iniciativas como essas por parte das instituições? Eu acho fantástico, até aparece uma recomendação do CNJ estabelecendo que os tribunais devam ter sua política de segurança da informação. Isso é muito importante e eu acho que o Ceará é um dos poucos estados do Brasil que tem uma norma como essa. O que é uma política de segurança da informação? Significa dizer que não basta você ter um cuidado meramente com as máquinas, né, de você ter um antivírus, você também precisa ter um cuidado com as pessoas, né, explicar como elas devem se relacionar com os computadores, de não ter senhas fáceis, como as pessoas fazem, de não compartilhar senhas. Então, o Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça, tendo essa preocupação, mostra que eles estão à frente e merecem todos os aplausos. Eu conversei com o advogado e professor Walter Capanema sobre crimes virtuais. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. A Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018, também será palco de um torneio internacional de futsal. E o Ceará terá um representante vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Estamos falando de Antônio Roberto Genuca Júnior, policial da Assistência Militar do TJCE e que também é atleta de destaque nas 4 linhas. Ele é nosso personagem do quadro Talentos da Gente. No trabalho, ele é o Cabo Júnior, responsável pela segurança pessoal do chefe do judiciário. Nas quadras, ele é Genuca, goleiro da Seleção Brasileira e do Jurema Futsal. O atleta começou no esporte aos 8 anos de idade, por meio de um projeto social. Atuou também no futebol de campo, jogando em categorias de base, sempre como goleiro. Mas a dificuldade em conciliar treinos, estágio e estudos fez Genuca dar uma pausa no esporte. Fui começar minha faculdade, comecei uma faculdade de gestão de empresas. Após essa faculdade, eu iniciei a faculdade de Ciências Contábeis e logo após eu já engajei com a pós-graduação e assim, tudo em sequência. Foi quando também acabei entrando na Polícia Militar em 2010 e foi assim uma junção de muitas coisas. Eu acabei deixando o esporte com aquele fim específico de praticar, buscando competições, competir em alto rendimento, um pouco de lado. A volta às quadras aconteceu em 2015. Hoje, com 32 anos, coleciona títulos e troféus em uma trajetória repleta de conquistas. Em 2016, foi escolhido um dos 3 melhores goleiros do Campeonato Cearense. Em 2017, foi campeão do estado e também eleito o melhor goleiro da competição. No mesmo ano, a equipe de Futebol Society da Assistência Militar do TJCE foi campeã no torneio da Polícia. No time também estava o chefe da assistência, Tenente Coronel Clauber de Paula, que incentivou Genuca desde o início da carreira como PM. Ele é um profissional mais completo porque ele consegue, com todo o esforço dele, é óbvio que qualquer pessoa que incentive a carreira de outra pessoa, isso tem um papel, mas é muito pequeno comparado com as habilidades e o esforço da pessoa. Então, ele sim é um profissional completo e imagino que ele seja realizado porque ele consegue vencer em tudo que ele fez e faz até agora. A oportunidade de jogar na seleção surgiu em 2017. Genuca foi convocado para o Desafio Mundialista, uma série de 4 amistosos disputados na Argentina. Atuou na última partida, a única vencida pelo Brasil, e em disputa nos pênaltis. Inspirado, pegou uma das cobranças dos donos da casa, foi escolhido o melhor jogador em quadra e se tornou destaque nos noticiários internacionais. Jugador argentino e com Genuca. Fíjense a alegria do arqueiro. Sí. Este era o arqueiro suplente de Brasil. A atuação perfeita rendeu a escalação para representar o Brasil no Intercontinental de Futebol de Salão, que vai ocorrer na Rússia em outubro deste ano, promovido pela FIFUSA. Sonho de garoto se tornando realidade. Esse era um sonho de criancinha que eu consegui realizar e te garanto que ainda sonho mais vezes, né? Tanto é que tenho essa nova oportunidade. E é um sonho, mais um sonho que eu vou realizar, uma competição internacional, um intercontinental com vários países. No ano que vem tem um Mundial, que ainda está se decidindo a sede, mas vai ser na Europa, e eu quero estar lá. Para defender a população como policial e a pátria como goleiro, Genuca segue uma rotina puxada. Primeiro, o condicionamento físico na academia.
Os treinos com a equipe de futsal ocorrem 3 vezes por semana nesta escola do bairro onde mora, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Clenilson Martins acompanha Genuca desde a infância. Ele fala com orgulho da evolução do goleiro. O Genuca para nós é uma grata revelação, né? Trabalhei com esse menino desde os 9 anos de idade e o Genuca sempre foi isso que a gente vê hoje. Pessoa dedicada, que evoluiu dentro daquilo que ele sempre se dedicou a fazer, sempre houve essa crescente. Então o Genuca hoje, ele é visto como, até pelos mais novos, os meninos que estão começando agora, como uma referência. Conciliar treinos e trabalho não é tarefa fácil, mas Genuca encontra na família o apoio necessário para continuar no esporte. Ele tem o nosso apoio total, né? Nos treinos, nos jogos. Sempre que possível a gente vai para os jogos com eles. Geralmente nas finais a gente sempre está junto, torcendo. A gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Com uma qualidade de vida melhor, a gente consegue estar bem no trabalho todos os dias em que a gente é exigido. A gente consegue se colocar melhor na condição de profissional, policial, militar, porque a gente não deixa de ser policial quando está de folga. E não só na questão do intervir em alguma ocorrência de folga, mas na questão de se cuidar, de cuidar da saúde física e psicológica para que a gente possa estar da melhor maneira possível quando a gente estiver efetivamente no serviço. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.